Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui pelo Mundo Jovem Espírita. Gente, perdão pelo atraso. A gente saiu aqui de uma live já entrando nessa, aí só deu tempo de dar uma corridinha aqui, organizar tudo direitinho. Boa noite, Babi. Boa noite, voinha Amália. Boa noite, Sônia. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. E aqui, né, como sempre, nós vamos lembrando a todos vocês que a live de hoje nós iremos estudar um pouco mais do nosso querido livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de qualquer coisa, vamos lembrar... Boa noite, gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ítalo. Antes de qualquer coisa, nós vamos, né, fazer a nossa preparação do ambiente com a nossa prece inicial. Que, como nós já temos, né, e já sabemos, é com o quê? Com música. Então deixa eu só colocar aqui que eu fui, gente, na correria. Para você, ó, tem o seu livro do Evangelho segundo o Espiritismo, já deixa ele aí do lado, né? Vai colocando tudo aí direitinho, um papel, um lápis, porque hoje nós vamos conversar sobre a introdução 3, que é justamente notícias históricas. E aí a gente tem uma novidade também referente a isso que nós vamos contar logo mais, tá bom? Então vamos colocar aqui a nossa música, né, para iniciarmos. Deixa eu só colocar, gente, que eu disse, eu vim correndo de uma live aqui já direto para outra. Vamos nessa. Oi, senhora. Ai, tá muito perto. Eu acho que é o seu celular, mãe. Não sei, se não for, a gente avisa aí, né, gente? A produção vem aqui já ajudando, auxiliando. Então, ó, vamos lá botar a nossa música para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Deixa eu só selecionar aqui. Olha. Calma. Boa noite, Tati. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Luz. É Luz. Andrea, boa noite. Calma aí. Logo mais vamos estar chamando aqui, né, o nosso convidado da noite de hoje. Ó, aqui a música. Vamos nos conectar. Vamos elevar o nosso pensamento e sintonizando para o nosso estudo da noite de hoje. Já convida os amigos para estar aqui com a gente. Boa noite, Cami. Toda natureza, nem se eu tivesse tudo ouro. Boa noite, Adriano. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Big Talk, Cauê. Quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho. Boa noite, Grace. Sertão Espírita, sertão. Vou lembrar de nós,
que alguém cantar esta canção. Você vai estar Para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar esta canção. Nem se eu soubesse muitas palavras, nem se eu as transformasse Ó, boa noite, boa noite. não diria tudo que há Pra dizer a inspiração de certo faltaria. Mas se algum dia me faltar o teu abraço, não será triste a saudade, pois sei que nunca Boa noite, Maria. teremos o espaço. Meu amigo de verdade, você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar esta canção. Você vai estar Boa noite, gente. no meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar esta canção. Oh, 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 ah, ah, oh, 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 ha, ha, oh, 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 ha, ha, oh, 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 oh. Bom, gente, que assim seja, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso estudo do Clube de Leitura, voltado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Ó, vi que tá todo mundo aí perguntando, gente, não é autoria minha essa música, né? Essa música se chama, né, Para Sempre em Meu Coração. Para sempre em meu coração, tá certo? Aqui em especial é o grupo Meu Cantar, certo? E a composição é de Willy de Barros, tá certo? Então, ó, tem no YouTube, pode procurar, porque é uma música belíssima, realmente. Eu sou apaixonada por essa música. Então, né, vamos iniciando o nosso estudo de hoje. Boa noite, Priscila! Ó, para você que não sabe, nós estamos aqui com o Clube de Leitura, que ele tem alguns aspectos, algumas formas, tá certo? Ó, a primeira delas é através das nossas lives, dia de quarta-feira, às 21 horas, tá certo? E também temos o nosso grupo no Telegram, onde nós estamos lá mandando algumas atividades, uns desafios, tirando dúvidas, trazendo informações sobre até mesmo os capítulos, né, e os itens que nós vamos estar estudando na noite de hoje. E, inclusive, hoje já surgiu, né, um novo olhar perante ao tema da noite de hoje, já que nós não vamos conseguir nos aprofundar de fato em todos os aspectos, será muito legal e teremos aí um estudo em paralelo, certo? Voltado
justamente para esses aspectos mais bíblicos e históricos do nosso tema de hoje. Não se preocupem em relação a isso. Podem estar mandando aí comentários, fiquem tranquilos. Ó, aí o Matheus já dando spoiler do que foi enviado lá no nosso grupo. Enviei hoje alguns mapas, né, para dar uma noção maior. Talvez traga aqui, né, os mapas durante a nossa live ou poste após nos stories, também pode ser interessante. Me digam aí o que é que vocês acham. E também ele disse que gostou da genealogia. Muito bom, ó. Tá incrível, gente. E, inclusive, vamos comentar por alto sobre isso hoje também, viu? Bom, para você que não sabe, certo? A gente aqui nas nossas lives do Mundo Jovem Espírita estamos colocando essa ferramenta aqui, que é os selos. Para você adquirir os selos, você faz a compra, tem 3 tipos de selos, tá certo? E o dinheiro que vem, né, dentro desses selos será revertido para a Instituição Espírita Humberto de Campos, que justamente é a casa onde o Mundo Jovem Espírita faz parte, para ajudar nos gastos que, infelizmente, durante essa quarentena, durante essa pandemia, muitos sócios, né, tiveram que ser ajudados e não puderam estar ajudando a casa. Sem contar, gente, que a casa, a Instituição Espírita Humberto de Campos, ela é no aluguel, não tem sede própria ainda. Estamos batalhando para que seja construída a sede própria, né? Mas nós contamos com a sua ajuda através dessa ferramenta que o Instagram está disponibilizando para alguns criadores de conteúdo, tá bom? E aqui, graças a Deus, o Mundo Jovem, né, foi... como é que eu posso dizer, mãe? Agraciado aí. A produção passando por aqui foi agraciado com essa ferramenta. Lembrando também, gente, que se você quer conhecer um pouco mais da Instituição Espírita Humberto de Campos, a qual o Mundo Jovem faz parte e aonde será destinado todo o valor que for angariado nas nossas lives, tá certo? Aqui, ó, através dos selos, você pode ir lá no @iehc.se. Vou estar colocando aqui no chat, tá bom? Ó, para todos vocês. Quem quiser ir conhecer, entender um pouco melhor como funciona os nossos estudos, né? E dentre outros, vai lá no nosso Instagram. E caso você possa colaborar ou conhece alguém que pode estar colaborando também, vem cá, ó, tanto no nosso direct quanto aqui também pode ser através dos nossos selos, tá bom? Então, vamos iniciar. Já abri aqui a live no computador para ficar mais fácil, né, de acompanhar os comentários. Então, vamos convidar o nosso convidado da noite de hoje. Para você que não sabe, vamos estudar a introdução 3, que é justamente notícias históricas. Já deixa aí, ó, o teu evangelho do lado. Olha ele, olha ele. Boa noite, Rafa! Boa noite, Laura! Boa noite para todo mundo, clã aí do Mundo Jovem Espírita, pra Maninha. Boa noite pro Lúcio, pra esse time de Elis do Mundo Jovem Espírita, praticamente, né? Realmente. E aí, Ó, você é uma máquina, hein? Parabéns, viu? Tava acompanhando um pouco da sua outra live e olha, eu quando crescer quero ser que nem você. também, Bicho, viu? rapaz. Fantástico, Ó, e o fantástico. pessoal já, ó. Rafa, lindo, maravilhoso nos Ah, comentários. eu paguei pra Priscila falar, tá? Eu doei um selo pra ela. Maravilhoso. Ô, Rafa, muito Oi. obrigada por ter aceito o convite, né? Ter aceito esse desafio que é para todos nós. Ó, que é isso, Rafa? Tá vendo? Você não veio semana meu ring você foi um você não espírito que fez viu? isso. Você não viu semana passada o celular indo embora assim, ó. Só quem acompanha realmente sabe os efeitos físicos que tiveram na live passada. Pois é, perdi. Vou ver depois, então. Olha aí.
Bom, gente, primeiro quero agradecer, né, ao Rafa por ter aceito esse desafio e também, né, estar aqui junto conosco, porque falar sobre o Evangelho já pega um pouco, né? Imagina ainda falar de um contexto muito maior, que é um contexto histórico. Então, assim, vai ser bem legal. E vocês fiquem à vontade para estar compartilhando, trazer também informações que vocês conhecem, porque nós vamos estar aqui justamente para isso, né? Essa troca de conhecimento, esse bate-papo bem legal. Bom, hoje, como eu havia dito, nós iremos conversar acerca da introdução 3, que nada mais é do que notícias históricas. Aqui o meu livrinho todo marcadinho, que vocês já conhecem. E aqui, né, gente, em notícias históricas, nós vamos ter algumas definições, nós vamos ter algumas coisinhas aqui mais específicos para estar conversando, tá? Então, vamos lá. Tudo pronto, Rafa? Depende, o que que é tudo pronto? Tudo certo, nada resolvido. Ó, você veio falar que é Tudo certo. difícil. Falar do evangelho é maravilhoso, falar do evangelho é fácil. Difícil é falar sobre a mônada. Difícil é tentar explicar coisas que não tem explicação ainda. O evangelho tá fácil, né? É só dar uma Olha, estudadinha aqui, uma estudadinha ali, buscar informação, né? A gente consegue entender um pouquinho, mas coisas que estão fora que fazem parte desse elo perdido, né? Espiritual e material, aí é treta. Ainda mais para quem é de humanas, né? Fala um negócio que nem esse aí, eu não sirvo. Eu tenho que estudar muito. Ainda nessa encarnação, não sei se eu dou conta. não, e nós dois, né, que somos da área de comunicação, Nossa, nem me fale. Nem me fale. Mas a gente está sempre quase pronto. A gente nunca ó, sabe de tudo, né, Laura? não, com certeza, não tem condições. Até por isso, eu tive a proposta do grupo que lá está em votação. Então, você que faz parte do nosso grupo do Telegram, vai lá votar, porque seu voto é muito importante para termos um estudo em paralelo, né, com essa temática, trabalhando ponto a ponto, né, dos que nós vamos ter hoje, que Eu já é, votei, por hein? exemplo, trabalhar falando só dos samaritanos, né, trazendo pontos, aspectos só dos samaritanos, dos nazarenos e dentre outros, com alguém que tenha uma profundidade voltado, que estuda realmente, né? E com certeza vai ser o pessoal do NEP que vai estar participando desse estudo. E lembrando que esse estudo, em especial, não será uma live. Tá? Então, se você quer participar, vai lá para o nosso grupo do Telegram, acompanha as mensagens, tudo direitinho, porque o link vai ser disponibilizado lá. Né? Então, é bem importante nós estarmos lembrando isso, que não será uma live. Bom, para iniciarmos, né, nós vamos lembrar, gente, que essa primeira parte de notícias históricas, ela vem tratando, né, de explicar uma série de termos importantes que vão ser úteis na compreensão das passagens do Novo Testamento. Nós temos que lembrar disso. Então, nós vamos fazer, por exemplo, em determinados momentos, a leitura desses vocábulos que apresenta destes termos. E vamos justamente apenas nos deter aquilo que está próprio do texto, certo? Aquilo que Kardec ele está apresentando. Justamente para não acabar trazendo um aspecto muito maior que nós não vamos ter um controle tão grande. Porque, por exemplo, eu, Laura, não tenho tanto domínio voltado para esse aspecto de uma forma bíblica, né, do Novo Testamento, quanto eu gostaria. Mas nós estamos aí com essa proposta de trazer alguém que vai trazer uma profundidade diferente da nossa live de hoje, certo? Então, é muito importante nós termos essa consciência e esse olhar. Tô vendo aqui, né, que o pessoal tá falando, André do Espiritista Nerd, abraço em vocês, queridos da alma. Cheiro do André. Temos aqui também, né, o Matheus, eita, vai ser show. Deixa eu ver aqui mais em cima.
Né? O Ariel disse o capítulo 3, a introdução 3, viu? Será, cadê? Muito bom. Então, vamos indo aí, certo? Vão acompanhando, pega o evangelho, faz a marcação, comenta aí que nós vamos debatendo, conversando na noite de hoje. Então, gente, por exemplo, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 3, vai intitular justamente essas notícias históricas, certo? E nós encontramos intrigante, né, um intrigante parágrafo da Lavra do Codificador, que diz justamente assim, ó, ele já inicia dessa forma. Para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se fazer conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia daquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, que é muito importante nós compreendermos isso, né? Nós temos aí sentidos diferentes justamente ao longo da nossa trajetória, né? Da história da humanidade. E essas palavras foram, com frequência, mal interpretadas, certo? Causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas, que, à primeira vista, parecem singulares. Então, Kardec já inicia, né, lembrando a gente de um valor dessas palavras e também lembrando que é um ponto muito legal que ele traz, que é essa inteligência do significado. Quando nós estamos realmente estudando, compreendendo, nós vamos entender que a concepção, por exemplo, de uma palavra X, quando surgiu, já tem uma diferença enorme no dia de hoje. E nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia de uma forma muito tranquila. A partir do momento que nós temos aí, né, Rafa, uma variedade linguística e uma evolução da própria língua. Né? Hoje em dia tem um exemplo assim, o sorvete, que bom. Lá em outro país não se chama que bom, se chama olá. Então, assim, é diferente. Então, é um exemplo bem simples, tá certo? Mas para que possamos compreender de fato esse valor da palavra e essa inteligência da significação delas é de extrema importância para que nós vamos poder estar compreendendo da melhor forma possível a mensagem do Cristo, certo? E os ensinamentos de Jesus. Diz aí, Rafa, diz aí, conta pra gente. Eu acho que esse cara aqui, ó, foi muito sagaz quando ele fez toda a preparação do Evangelho, porque ele acabou compilando muita informação, né? Eu acho que ele foi um grande, essa introdução é uma grande precursora. Acontece que, se a gente for olhar o título, já começa aí, né? Mas aí já também tem uma questão do Herculano, quando fez a tradução, no caso do meu Evangelho, que é uma versão do Herculano Pires. Então, o que acontece? Eu não lembro nem, eu tentei olhar aqui no meu Evangelho e não conseguia ver a data da tradução, dessa primeira tradução que ele fez. Se a gente fosse hoje traduzir, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, provavelmente a gente não usaria a palavra notícias, a expressão notícias históricas. Começa aí já, olha como muda as coisas. Estamos voltamos aqui. Pelo menos aqui estamos de volta, né? Travou a internet, caiu, mas já estamos de volta, tá tudo tranquilo. E, gente, não tem problema, tá? Se cair de novo, não se preocupa que a gente retorna, tá certo? Ó, pessoal entrando novamente. Se você tiver, né, com algum amigo que estava aqui na nossa live, manda o aviãozinho para ele de novo, para que ele possa voltar, tá certo? Para a live. Bom, deixa eu ver aqui. Olha, ó aqui. Vamos nessa. Ai, amigo, não se preocupe não. É assim mesmo.
Internet de mundo de provas e expiação é assim. Oi, amigo, tá me ouvindo? Graças a Deus. Vou fazer uma prece pelo Wi-Fi. Gente, que Bom, treta, hein? O pior é que achei que era aqui também, porque travou tudo. Aí eu troquei até a rede que eu tava usando. menina, eu troquei umas 3 vezes aqui. Aí quando eu troquei, a manhã foi lá, aí tirou a internet dela, que eu tava pegando pelo dela, aí caiu de novo. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu tava usando, era a sua mulher. Ai, caramba, é complicado, né? Mas faz parte. Faz parte. Eu não lembro nem onde eu tava, porque eu tava falando já que nem um robô aqui. E na verdade eu terminei de falar tudo, acho que você perdeu. Vai ter que marcar para outro dia, ou você. Paciência, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, dançou. Brincadeira. Ó, não. Mas eu lembro, certo, que você estava falando justamente do nome, né? O Sim. quão magnífico foi e como seria totalmente diferente se fôssemos traduzir novamente. Pois é, ó, se fosse nos dias de hoje, notícias, né? Acho que eu não sei se deu para ouvir, mas notícias normalmente, quando a gente fala nos dias de hoje, são informações. A gente pensa em noticiário, a gente pensa em jornal, né? Isso é notícia pra gente. Ah, qual é a notícia de hoje? Quando a gente vê aqui, a hora que você pega o evangelho e fala assim, não, mas isso não é uma notícia. Então Kardec faz ali notas, na verdade são observações que Kardec faz para quê? Sabe aquelas notas de rodapé? Se cada vez que Kardec citasse cada um desses itens que ele cita nesse subtítulo, nesse subcapítulo, ele ia ter que colocar um texto gigantesco embaixo nas notas de rodapé. Então, para não fazer isso, ele acabou, vou ser inteligente, vou colocar uma notinha aqui gigante, onde eu dou um resumão de cada uma dessas coisas, e aí a galera, lendo antes, meio que ela se prepara. É claro que isso não acontece de verdade, porque quando a gente lembra, muita gente pula a introdução, que é um problema, né? Então, as pessoas pulam a introdução, então acabam não pegando essa parte importante que Kardec traz, faz toda a preparação para o Evangelho. A segunda coisa é que a hora que o cara está lendo lá na frente, ele já esqueceu a introdução. Mesmo que ele leia, ele já esqueceu. Então você, tipo, falou dos fariseus e mas quem que era fariseus mesmo? Aí às vezes você tem que lembrar e voltar. Se você leu a introdução, você sabe que tem alguma coisa de fariseus lá e vai e resgata. Mas mais importante de tudo isso, meio que foi uma preparação. Porque Kardec até cita essas passagens por conta dessas passagens não, né? Essas notas por conta do Evangelho de Jesus, das passagens de Jesus, das parábolas de Jesus. Mas, se a gente for pegar e for pensar onde de fato a gente usa mesmo, quem são esses caras, é na literatura de Chico, né? Nos romances espíritas, Paulo Estevão, há 2000 anos. Quando a gente pega essa literatura cristã, né? Mais ou menos cristã, psicografias, a gente vai ver toda essa galera lá. E aí a gente vai ver como essa galera de fato agia. E aí a gente consegue fazer uma correlação muito maior dos lugares citados, de quem são as pessoas, e a gente consegue construir melhor. Então eu vejo até como uma preparação bem bacana de Kardec para a gente depois, para toda essa psicografia trazida posteriormente, que ajuda a gente a ambientar, né, nessa questão mais cristã primitiva. E é legal, porque aí, nesse caso, ele acaba trazendo uma contextualização da época. Então, Kardec ele traz essas notas, e ele traz para a época que foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, 1860 alguma coisa. E ele traz com as referências da França. Se a gente pegar hoje e fazer uma analogia, uma comparação, ou reescrever, né, tentando trazer para os nossos dias, para os nossos tempos, a gente vai ver que muita coisa dá para se comparar e a gente vai usar uma outra linguagem, mas a parte histórica fica, e isso é o mais importante, né? Então, de tempos em tempos, talvez até valha a pena, fica a dica para as editoras que obviamente não estão ouvindo eu falar, né? Mas que com o tempo que elas possam fazer essa releitura, né, dessa introdução, dessa parte da introdução, trazendo mesmo para os dias que a gente tem, mesmo com notas, com observações, né, para não perder a essência de Kardec, porque Kardec traz umas referências francesas que para a gente é blé,
né, não tem muito significado para a gente. Algumas expressões a gente não rola mais. Bem, vamos começar a falar dessas notas trazidas, Laurinha? Antes, Dessas né, Rafa, personas. antes de você iniciar essa parte, uma coisa que você falou que é muito interessante é que lembrar também, né, um contexto cultural, contexto histórico e dentre outros, né? Como nós sabemos, esse texto ele foi escrito em 1864, que foi quando lançou o Evangelho, Eu até né? falei, né? Então, em 1860 alguma coisa, né? Isso mesmo. 1864, o lançamento do Evangelho. E então, gente, a gente vê que até mesmo antecipou uma onda de estudo que somente se desenvolveu na segunda metade aí do século XX, né? Após, se eu não me engano, 1950, 1955, por aí, né? Onde os estudiosos da Bíblia, eles passaram a reconhecer a necessidade de se voltarem para o estudo dos costumes e também da sociedade judia, né, como forma de lançar uma luz nova na compreensão dos evangelhos e em especial nas palavras de Jesus. Então nós vemos que o codificador, ele se antecipa, né, em mais de 100 anos a esses estudos, nos recomendando a todos, ok? E começa, né, dando o exemplo e exemplificando também aí, que aí a gente adentra esse campo, então, os fariseus, né, os samaritanos e outras figuras mostrando que sem uma compreensão desse contexto cultural, o contexto histórico, o contexto linguístico, que tornou possível esse surgimento do Novo Testamento, não alcançaremos, de fato, os ensinos de Jesus, né? É justamente esse um ponto muito importante para que possamos compreender. Então, nós vamos sempre ter aí de base qual o contexto cultural, contexto Sim. histórico, linguístico e tudo mais. E Kardec vem trazendo muito bem isso aqui na introdução 3, né? No item 3 da introdução. Além de que nós vamos ver também o contexto, né? O local, por exemplo, de tempo e também geográfico. E até foi o que eu enviei lá no nosso grupo, um mapinha e também uma árvore genealógica ilustrada, para que possamos compreender um pouco mais referente a isso, né? E Sim. como ele queria que se fosse entendido, como Jesus queria que se fosse entendido, Kardec também, utilizando uma linguagem, os costumes, justamente daquelas pessoas que o ouviam, né? Que são pessoas que conheciam para poder transmitir o seu ensino, né? Voltar a um contexto no fundo, reaproximarmos justamente da edificação, da edificação, da edição do interesse de Jesus. Então, vale a pena relembrar esse aspecto. Sim. Tem outra coisa também, Laura. A gente sempre questiona, é sempre bom a gente questionar a questão da importância do espírita conhecer a Bíblia. É um assunto que a gente vira e mexe e toca nessa tecla, né? Já até fizemos uma ação sobre isso lá com os blogueiros. Justamente porque, se não fosse pertinente, não tinha nem essa introdução aqui trazida por Kardec, né? Essas observações. Porque para a gente poder entender o contexto de Jesus, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo calcado nas leis morais de Jesus. E aí, para entender as leis morais, a gente tem que entender Jesus. E para entender Jesus, a gente tem que entender a rotina de como que era lá na época. E para entender tudo isso, a gente tem que entender o Velho Testamento, que está tudo amarrado, né? A gente não precisa ser os grandes sabedores da Bíblia, né? Não precisamos. Mas a gente entender o contexto de determinadas situações, que acabam sendo amarradas, né? Faz com que a gente tenha um conhecimento melhor e a gente não saia propagando besteira, né? Então, para isso que é importante a gente ter esse conhecimento bíblico. E a gente, eu falo como espírita de berço, né? Não tive o meu contato mais próximo com a Bíblia eram os desenhos animados lá que passavam de manhã, né? Os desenhos bíblicos, tal, super bacana, contando os evangelhos de Jesus. Eu não estudei a Bíblia, nunca parei para ler a Bíblia, salvo quando tive necessidade para estudo. E mais velho,
Então, quando jovem, quando criança, eu não tive acesso. E vale a pena não que a gente consiga dar um direcionamento para montar e contar essa história, que a gente compreenda todas essas questões culturais, históricas trazidas, né, dentro da Bíblia, dentro do Velho Testamento, e depois, posteriormente, que a gente estuda mais, né, o Novo Testamento. E é interessante isso, Rafa, que você está trazendo, porque, por exemplo, na Revista Espírita de novembro de 1868, né, Kardec já vinha trazendo esse olhar para uma leitura atenta, né, com tempo e paciência para fazer essa leitura, e que poucas pessoas têm isso, né? E justamente ele vem lembrando, né, que a Bíblia ela contém uma porção de passagens em relação com os princípios do Espiritismo. Mas como nós vamos, né, as encontrar nesse labirinto que nós Sim, acabamos tendo? Até porque tem questões bíblicas que a gente, como espíritas, tem que tentar entender, né? Quando a gente fala dos milagres, das premonições, tudo mais, está completamente conectado, né, ao conhecimento espírita, a tudo que o espiritismo nos revela hoje, que faz entender coisas do passado que pareciam misteriosas. Realmente. E aí a gente precisa, né, fazer desse livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, uma leitura muito atenta, porque ele vai trazer muitos aspectos voltados para o Evangelho no sentido amplo, também, né, o Evangelho de Mateus, de Lucas, então ele tem trazendo um sentido muito amplo. Na revista ele ainda fala que não, muitas vezes, né, a ideia espírita, ela não aparece de maneira clara dentro da Bíblia, mas nós temos a reflexão, então nós precisamos ter esse cuidado. E aí Exatamente. a gente vê que até mesmo no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele inicia a obra justamente com uma mensagem inusitada, que é a mensagem do Espírito de verdade, né? O que chama a atenção, por exemplo, foi a linguagem utilizada pelo Espírito de verdade, justamente para abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Em uma especial que está no parágrafo, ele já vem trazendo, né, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Então, a gente vê aí, né, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército, certo? Que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalhando-se por toda a superfície da terra. Então, é interessante nós termos essa percepção, até mesmo a linguagem utilizada para introduzir o próprio Evangelho, né? Nós vemos aí uma tradição, por exemplo, do Velho Testamento no início do livro de Números e no profeta do profeta Isaías, né? De que justamente o povo hebreu, as pessoas que nasceram como hebreus, eram chamados de filhos do Senhor. E é interessante. De Deus, né? Aí ele já inicia dessa forma, os espíritos do Senhor, né? Os filhos do Senhor. Então, portanto, Deus era conhecido como o Senhor dos exércitos, ou melhor, né? O Senhor das estrelas, que é justamente a palavra, né? Sevault. Gente, essa palavra está me dando uma confusão até hoje, né? Que em hebraico ela significa justamente, que pode ser traduzida por exército, quanto por estrelas, né? E os filhos daquela nação, os sábios, aqueles que estavam aí para iluminar, né? Os que prestavam um grande serviço na primeira revelação, eles eram conhecidos como as estrelas, né? Que Deus chama e conta pelo nome a mensagem. O Espírito de verdade, como que evocando, né, toda a galera, vamos colocar assim, e todas as tradições, ele chama os espíritos de Espíritos do Senhor, virtudes do céu. Quais são as virtudes do céu, né? As estrelas, gente.
Nós vemos aí sempre, compara justamente esses numerosos grupos de espíritos a um exército, fazendo também uma referência ao belíssimo texto de Isaías, onde o profeta diz que Deus ele chama as estrelas uma por uma, né, pelo seu nome, e a cada qual vem aparecendo no céu. Uma linguagem simbólica, a gente sabe disso, né? Mas trata justamente do papel dos espíritos na revelação das verdades divinas e também no papel da revelação do aprimoramento moral e no engrandecimento dos seres, né? A mensagem ela faz justamente eco nas falas de Jesus, já lá no sermão profético, né, Rafa? Uhum. Eu manjo muito dessa parte, viu? Sou ótimo para essas passagens. A minha cabeça guarda tudo. Se não tiver anotado, minha filha, já era. Péssimo. Não, nem se preocupe, que aqui a gente vai conversando e vai indo. Mas E vamos aí, começar gente, falando dos samaritanos dando start? bora. Senão a gente vai ficar fazendo live até amanhã aqui, batendo prosiano aqui, batendo papo. Não, nem se preocupe, a gente tem tempo. E se Que a é gente isso? coloca a graça aqui, então, é verdade, não tem mais aquele negócio de 1 hora, né? Ajuda bastante. É. Vamos lá então, né? Inicia aqui falando sobre os samaritanos. Pois é. Gente, e aí, Rafa? E aí? O legal, Kardec acaba falando. Eu fiquei tentando entender a construção de Kardec, né, em relação aos itens trazidos por ele, essas notas trazidas, e não consegui achar um encaixe, né, porque ele começa falando dos bonzinhos, depois ele fala dos malzinhos, depois ele mistura tudo. Então eu não consegui entender muito bem o que ele quis encaixar nessa história, mas é bem interessante a gente ficar se questionando. E talvez que não existam os malzinhos e os bonzinhos, está todo mundo junto e misturado. E ele começa falando dos samaritanos, um grupo de pessoas que a gente talvez seja familiar aos nossos ouvidos, samaritanos, né? Os samaritanos, e aí ele traz também, a primeira coisa que ele fala é que eles são dissidentes lá de Israel, né? E que faz parte da capital, da parte norte de Israel, onde tem a divisão lá das 10 tribos. E aí a gente vai entender o que são essas 10 tribos. Você jogou lá no grupo lá, muito bem. Das 12. 12 tribos. É que depois as tribos, elas tem 12 tribos, uma das tribos é dividida em duas. Então, assim, Isso. é meio bagunçado o negócio, tá? Tem que estudar bem a fundo, que é o que a Laura falou. A gente não vai se aprofundar aqui no contexto, mas é importante assistir, né? Record nessa hora faz bem com a Gênesis e tal. Se você assiste ali, você entende tudo direitinho, tudo bonitinho. Não estou fazendo proselitismo a Record, não, tá? Aí é o seguinte, o que acontece? Essas tribos, elas acabaram, cada um dos filhos de Jacó, né? Eles acabaram recebendo, né, terras, e que a gente fala de tribos, eles usam a expressão tribos, a palavra tribos, mas na verdade, eu ia até colocar aí, mas boa, mandou bem. Depois você pode jogar lá pro pessoal que quiser. Isso. Essas tribos, que na verdade, quando a gente fala em tribo, a gente pensa de índio, né? A gente pensa, mas na verdade são clãs. Tá mais para Game of Thrones. Então, assim, são clãs e cada um domina uma região. Porque essa região aí, depois a Laura também pode pegar o desenho lá, eu até separei aqui. Colocar Cada também. uma tem uma regiãozinha lá e elas ficam cuidando das suas terras. Essa mesma família dividida em vários clãzinhos. Tá aí, esse é o mapa das 12 tribos. Acontece que a parte norte, ela passou por várias movimentações, que é justamente onde fica a Samaria. Várias tretas, digamos assim. Então, tiveram muitas invasões. É um grupo que acabou, aos poucos, sumindo. Desses 12, 3 ficaram no sul, o resto ficou no norte. E dessas que ficaram no norte, elas foram meio que sumindo ao longo do tempo. Dizem que elas desapareceram por conta do domínio assírio. Dizem que elas se juntaram. Dizem ainda que parte desses clãs migraram para a Europa e formaram determinadas nações. Então é um bagulho bem louco, assim, para estudar é bem profundo. Porque não existe mesmo uma certeza do que aconteceu. É muito legal até esse campo hipotético, né, da história, do que pode ter acontecido. Uns dizem que uma parte foi para a Ásia, outra foi para a Europa, e outra também fala que eles foram disseminados ali. Enfim, acabaram ficando lá esse grupo dos samaritanos. E os samaritanos,
eles não eram muito amistosos com a galera da parte de baixo, que depois a gente entra na parte de baixo. Quando a gente for falar dos fariseus, a gente entra na parte de baixo. Eles não eram muito amistosos em relação à parte do pessoal que vivia no sul. Então, o que acontece? Eles acabaram... Ó, o desenho bonitinho aí. Depois no grupo, quem tiver no grupo pode ver. Quem não tiver no grupo, entra no grupo. E como eles eram bem separados ali dos judeus, eles acabaram... o que eu estou falando, estou seguindo parte, né, do evangelho e parte do estudo, tá? Eles acabaram criando um templo próprio, que existia o Templo de Salomão, onde se reuniam todos os povos, né, ao sul, e eles não iam ao sul. E então eles acabaram criando um templo próprio. Isso, aos olhos dos judeus, não foi muito bem quisto. Então eles eram pessoas afastadas, eles tinham uma treta, uma rixa bem pesada ali, os povos do norte e os povos do sul. Parece até que eu estou falando do Game of Thrones mesmo, né? Então, o que eles aceitavam lá dentro? O que os samaritanos acreditavam? Os samaritanos acreditavam apenas no Pentateuco, eles rejeitavam, né, o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, a Torá, rejeitavam os livros posteriores. Eles tinham os próprios livros sagrados, então as suas releituras, os seus entendimentos, eles vinham através disso, fora do que os judeus acreditavam. Os judeus julgavam eles hereges. Então, falei, rolava essa treta, os judeus desprezavam esse povo, perseguiam esse povo. Apesar das crenças terem a mesma origem, curiosamente, eles vêm tudo da mesma família, né? Eles acabavam sendo divergentes na religião por conta disso. É muito legal, e aí podemos fazer uma comparação entre católicos, evangélicos, espíritas, né? Todos nós, falando na parte religiosa, inclusive do espiritismo, nós acreditamos todos no cristianismo. Porém, cada um dentro da sua leitura dos textos evangélicos, né? Então é muito curioso a gente conseguir fazer essa correlação, só que, né, o ódio deles era, não sei se vou falar que o ódio era maior, mas a gente infelizmente tem tanta treta hoje ainda, né? Tanta briguinha por conta disso. Então, no final das contas, a gente consegue fazer essa comparação de crenças quando se fala em religião. Eles só casavam entre eles, então, justamente para não se misturar, já não se misturava mesmo com os demais, né? Segundo os estudos de 2019, ou seja, 2 anos atrás, ainda existem cerca de 820 samaritanos vivendo em Tel Aviv e também na Cisjordânia. Olha que legal. E eles se baseiam ainda no Pentateuco, né, nesses primeiros 5 livros da Torá, e eles rejeitam até hoje a importância de Jerusalém. Então, é muito curioso. E quando a gente fala de samaritano, imediatamente a gente remonta à parábola do samaritano. E tem uma importância grandiosa a parábola do bom samaritano, porque o que acontece? Quando a gente pensa na parábola, né, passou um levita, né, não ajudou o cara lá no chão, que tinha acidentado na estrada de Jericó, aí depois passou um fariseu, também não ajudou, passou o samaritano e ajudou. O que Jesus queria dizer com isso? Que o samaritano é bom e o resto é ruim? Não necessariamente. O que ele quis mostrar, quando ele passava essa passagem justamente para os judeus, era que, lá tem pessoas boas também. Então não é isso que vocês estão, o jeito que vocês tratam eles, né, a forma com que vocês desprezam essas pessoas, tá errado, Era uma forma de Jesus falar, você tá errado do jeito que você tá agindo. Em vez de ele falar você tá errado do jeito que você tá agindo, ele falava, a parábola do bom samaritano. O samaritano tem gente boa. Tem gente ruim? Tem gente ruim, mas o samaritano pode ser um cara bom e pode ser um cara bom para o seu convívio. Era isso que Jesus queria dizer na passagem do bom samaritano. Então, olha que rico, né? E por isso que é interessante a gente entender quem são os personagens. Porque senão é só um cara que comete uma boa ação e 2 pessoas que não cometem boas ações. É muito louco, não é muito mais do que isso. Então, a passagem do bom samaritano ela é muito fantástica. E entender o contexto histórico deixa ela mais fantástica ainda. E é exatamente o que Kardec ele já inicia falando, né? Para entendermos esse contexto histórico. E Jesus ele é tão sábio, que ele já fez pensando nisso.
ele já fez de uma forma que hoje em dia nós estamos compreendendo, como o Rafa trouxe, né, a parábola do samaritano. Ah, agora eu compreendo. E nós temos que lembrar também, né, um aspecto muito importante, e até que o Rafa ele trouxe na fala dele, é desse cuidado de generalizar, né? Não é porque era uma pessoa ruim que estava querendo fazer algo que não era tão bom que não possa existir um samaritano bom, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. E aí a gente vê também, como o Rafa trouxe, né, essa divisão das tribos e a divisão dos reinos. E é muito interessante porque dentro dessa divisão das tribos de Israel, por volta de 930 antes de Cristo, né, quando o Rafa trouxe, né, a Samaria, né, no caso a capital do reino de Israel, que era ali o reino do norte. Então, gente, Israel na época ele teve essas 10 tribos, né, como o Rafa trouxe na fala dele. Depois, como a gente viu, ela vai se dividindo ao ponto que se torna 12 tribos, que abrangia a maior parte do território de Israel. E isso, gente, lá em 700 anos antes de Cristo, foi tomada pela Assíria, né? E os seus habitantes, eles foram deportados. Então, alguns ficaram e misturaram-se até mesmo aos pagãos, como era considerado antigamente. E aí a gente vem mais abaixo ali, Jerusalém, que é a capital do reino de Judá, né? O reino do sul, como o Rafa bem trouxe aí, o norte e o sul. E aí, ó, Rafa, a gente tem que dizer, né, que infelizmente até hoje ainda tem umas diferenças entre o norte e o sul aqui no Brasil, né? Não. Isso que você falou, ainda voltando lá para a região, é muito louco, porque você entende através desse contexto histórico de briga de terra, de rejeição, a briga que existe entre os palestinos e israelenses, né? Não é eles não estão brigando por terra, por petróleo, eles estão brigando ali por uma terra santa, né? Pela origem deles. Só que como eles são irredutíveis nas suas crenças, eles vivem em constante guerra, né? Beira até o absurdo a gente pensar nisso nos dias de hoje. Mas você imagina a importância disso, né? Dessa terra para essas criaturas, para isso estar tão enraizado depois de 2.000 anos e meio, mais ou menos. Isso, não é possível que não tenha renovação de espíritos ali. Deve ser os mesmos espíritos habitam ali e tipo, ó, meu amigo, você vai reencarnar aí até o dia que vocês largarem a mão dessa besteira de ficar brigando por terra. Porque é tanta briga ali, né? Que a gente não consegue nem compreender os desígnios de Deus ali nessa história. Porque é muito louco. E se a gente for pensar, não, vamos botar uns espíritos ali para dar uma amenizada, já teria resolvido esse problema. Não, a galera tem que resolver, aparentemente. Sem querer fazer projeção, pelo amor de Deus. Que chega de gente tentando adivinhar as coisas aqui nas redes sociais. E aí, ó, lá em Jerusalém, né, nós vemos, como eu havia dito, o reino do sul, e o Rafa também trouxe, que era ali o reino de Judá, né, onde possuía duas tribos, que era a tribo de Judá e de Benjamim, né? Levi também. Oi? Levi, Benjamim e Judá. Isso. Incorporou até mesmo, gente, Simeão. É importante nós lembrarmos disso. E isso que a gente está falando era lá cerca de 587 antes de Cristo, né, que foi destruída e os moradores foram levados ali para a Babilônia. Então é interessante nós percebermos até mesmo a destinação de cada um deles ali, né? Como a gente viu no Reino do Norte, alguns ficaram e misturaram-se aos pagãos. E já no Reino do Sul, alguns desses moradores foram levados para a Babilônia. Então, é algo interessante nós percebermos não apenas o início, mas até para onde eles foram, né, sendo levados. Como o Rafa disse, é uma importância histórica que nós não temos uma noção até o momento de estudar. Você quer ter certeza que você vai fazer um estudo só sobre isso?
Vai longe, hein? Vai longe. Tem problema não. Ai, ai. Bem, depois dos samaritanos, Kardec acaba trazendo um outro grupo de criaturas que viviam naquela região, né? Que são os nazarenos. Isso. E os nazarenos, eles têm uma outra característica. Que a gente fala, quando o samaritano, a gente está falando de um povo, né? Pessoas que viviam numa localidade, né? Eles eram discriminados por um povo que vivia numa localidade. Os nazarenos não. Os nazarenos, quando a gente fala em nazareno, a gente imagina que é todo o povo que nasceu em Nazaré, igual Maria, que na verdade não é. Na verdade é um grupo de pessoas que se denominavam nazarenos, né? Que tinham hábitos e costumes, que não necessariamente viviam no mesmo lugar, ou que eles vieram do mesmo lugar. Então era um tipo de um apelido. A gente tem os punk, o Nazareno era um punk lá da época, era um grupo, né? Eram os roqueiros, eram os pagodeiros, né? Era um grupo que tinha os seus hábitos, os seus costumes. E como o Kardec bem lembra, né? São os judeus que acabavam fazendo um voto de pureza, né? Eles tinham e a pureza era perfeita, era casta. Ou ela acontecia pela vida toda, ou ela acontecia por um período da vida. E ele traz alguns exemplos aí de quem eram nazarenos. E você busca isso também você achar na internet as confirmações, né? De Sansão, tem o cabelo comprido, Samuel. Então, eram características dos nazarenos ter o cabelo comprido, não beber, não cortar o cabelo, né? Serem castos. João Batista, que é um dos que Kardec cita, segundo o relato, seria o último desses nazarenos, né? Que também a gente encontra como nazireus. Também a gente acha muito mais fácil como nazireus eles. Então, o que Kardec traz? Que depois virou sinônimo dos primeiros cristãos. Graças a Lucas, como a Laura trouxe bem no grupo, né? Lucas meio que deu o apelido, né? O evangelista trouxe lá e deu o apelido para a galera. Ó, galera, a partir de hoje, os primeiros cristãos vão virar os nazarenos. Então, tipo, a partir daquele momento, e Paulo traz isso em suas cartas, eles são considerados nazarenos também. Iniciou ali com Lucas, né, Rafa? E aí, mais tarde, Paulo, ele continua essa propagação. Paulo de Tarso. Isso mesmo, Paulo de Tarso, bem observado. Era uma seita que misturava práticas mosaicas e práticas cristãs, né? Então seguiam determinadas coisas relacionadas às leis mosaicas e também os preceitos cristãos trazidos por Jesus. Eles, diferente dos ebionistas, né? Eles que negavam a divindade de Jesus, eles aceitavam o Velho Testamento, como eu acabei de trazer, né? Os ebionistas, aliás, são citados, perdão, só para corrigir, os ebionistas, eles aceitavam o Velho Testamento e negavam Jesus. Completamente diferente, né? Então, é que Kardec ele solta esses ebionistas aí do nada, né? E é mais um grupo que você tem que entender quem é. Depois você vai pesquisar. Eu não me lembro no Evangelho da fala de uma passagem com os ebionistas. Mas deve ter e, obviamente, eu nunca me atentei. É aquela história que eu falei. Você lê o Evangelho e depois você presta atenção em alguma coisa que você perdeu. Haviam entre os nazarenos cristãos judeus e cristãos gentios. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, os cristãos... Tem que lembrar que Paulo, né, acabou pregando para os gentios. Então, muitos cristãos acabaram vindo desse povo, do povo pagão. E aí existiam esses dois tipos de nazarenos. Aqueles que viveram com Jesus, que são os judeus, e aqueles que eram convertidos, né, através de Paulo, que eram os gentios. Eles... Deixa eu ver uma outra observação aqui que eu anotei. Anotei uma sigla aqui e o Gênio aqui não lembra o que é a sigla que ele anotou. Mas é isso. E dentro é importante lembrar também, né, Rafa, que os nazarenos, eles eram mais livres, né? Ele não tinha da mesma forma que os judeus e dentre outros. E também, gente, é bom lembrar que, assim, quando a gente fala da onde eles são, nós estamos falando de uma forma que até eu trouxe lá no grupo também, que era basicamente, né, eram vistos, vamos colocar assim, infelizmente, como o interior, né, de Jerusalém, ali mais voltado para uma periferia, né? Então, é importante nós lembrarmos disso, pelo fato de que
a gente ter uma concepção maior da onde estavam vindo e como era tido também a religião e a propagação, né, das práticas mosaicas e dentre outros. É Sim, interessante nós nos atentarmos a esses detalhes justamente para essa concepção muito maior do que a gente já tem. sim. Só para fechar minha observação aqui, dentro da Torá tem um significado nazireus e nazareno que é estar a serviço de Deus. Então, eles já tinham esse propósito. Eles, duas curiosidades, eles não tocavam em cadáveres, dentro daquelas purezas deles, né, de hábitos, eles não tocavam em cadáver e não comiam carne também. Então, assim, são algumas características dessas pessoas e não deste povo que a gente acaba, que são identificados, né? A gente até fala, Jesus era um nazareno também, né? E tem essa Sim. fala de que Jesus também era um nazareno. Então, é importante a gente entender que os nazarenos não são de Nazaré. E aí tem o terceiro, né, Rafa? Aí começa as tretas. Vem a Aí começa as partir tretas. daí, vem os Aí, publicanos. aí Kardec já pega o chicotinho e fala, vamos descer o sarrafo nesse povo. Ele começa a falar mal do povo. Primeiro ele cita os publicanos. Os publicanos nada mais eram do que os cobradores de taxa, né? Os cobradores de impostos, que trabalhavam para Roma. Eles eram praticamente os caras da Receita Federal. Né? Era aquele cara que você está devendo, eu vou lá na sua porta e te cobro. Hoje você recebe um e-mail ou você recebe um cara da Receita Federal na sua porta e aí você, né, pode ser convidado a se dirigir a uma delegacia mais próxima. Nessa época, o cara ia lá de porta em porta e recolhia as moedinhas, né, recolhia os bens que eles tinham para poder manter o Império de Roma, né, nas suas conquistas, ali, nas suas invasões, digamos assim. Era uma profissão de risco. Pensa num agiota nos dias de hoje, né? O agiota te empresta dinheiro. Aí, depois você não paga, o que acontece com você? O agiota vai te cobrar. E quem gosta de ser cobrado? Então era uma profissão de risco. Era bem perigoso ser um publicano naquela época. O termo na época de... Kardec usa, né, o termo pejorativo, né, esse termo publicano. Ele até cita algumas expressões falando, você é um publicano e tal. E isso acontecia na França, é o tipo de coisa que eu trouxe no início. No começo, lá, para a França, isso fazia sentido. Quem usa esse termo hoje? Né? Só se os evangélicos usam, porque entre nós espíritas cristãos não usamos, e entre os católicos eu não ouço esse tipo de expressão. Então é uma coisa que ficou para trás, né? Que a gente pode reescrever, recompreender. Não existe essa palavra, mas eu acabei de inventar. Então, na época... Isso que você trouxe, e é até interessante, né? Porque no primeiro parágrafo, quando fala de publicanos, no final, Kardec ele ainda traz, né? Dize-se por vezes, ávido como um publicano, rico Sim. como um publicano, com referência às riquezas do malquilate. O que é que significa esse malquilate, né? Desonesto, gente. Sim. É uma riqueza desonesta. Então é interessante nós termos essa percepção. Porque você tem que entender também que o desonesto entra no corrompimento, né? A gente nós brasileiros entendemos bem disso, né? A corrupção. Então o cara vai lá cobrar alguém fala assim, não, eu não... Faz o seguinte, te dou 3 vezes mais para você não vir encher meu saco. Aí você dá uma desculpinha lá pros caras. É isso. Então esses caras enriqueciam, né, ilicitamente. E isso era motivo dos fariseus odiar os caras. Então os publicanos não eram flor que se cheira nesse aspecto, né? Na verdade eles estavam cumprindo com a sua profissão. É como uma profissão, né? Então o oficial de justiça ele tem que ir lá cobrar o cara. Nesse caso os publicanos eram uma profissão. E não um povo, era uma profissão dentro dos judeus. E os judeus odiavam eles. Né? Odiavam os fariseus, odiavam. Por quê? Eles não aceitavam pagar. Quem queria pagar imposto? Ninguém queria pagar imposto. Então, rolava essa treta. Eles achavam, até porque dentro da lei mosaica, isso, lembrando, os publicanos trabalhavam para o Império, dentro da lei mosaica você não precisava pagar nada, né? Você não tinha que pagar, era contra a lei fazer esse tipo de pagamento. Então, mais uma vez, eles iam completamente contra a religião deles. Eles não gostavam de pagar, e então, obviamente, não vão gostar dos cobradores, isso é fato. Só que
como eu falei, não necessariamente eles eram pessoas ruins. Haviam publicanos bons. Só que todos acabavam ficando sujos por conta da imagem. Que nem a gente falar de político hoje, né? Eu não consigo... ele é político. Eu já vou imaginar que o cara é corrupto. O cara é um sem vergonha, mesmo sem conhecer. A mesma coisa era relacionada aos publicanos. Então, tipo, eles tinham um filme completamente queimado. E aí a gente vai para uma história legal também que tem na Bíblia, muito bacana, envolvendo publicanos. Que é um cara chamado como Zaqueu. Eu quero subir. Cara, Zaqueu... eu tava lembrando você falando e eu aqui, gente, Zaqueu. Zaqueu era um publicano. E Zaqueu era um cara bom de coração. E Zaqueu queria conhecer Jesus. E Jesus se ofereceu para dormir na casa de Zaqueu. Então, tipo, isso era um privilégio. Né? Era uma honra, inclusive. Então, e Jesus fazendo isso, mais uma atitude de Jesus fantástica. Jesus indo dormir na casa de um publicano. Jesus! Esse Jesus é muito louco, porque Jesus era contra as regras, né? Jesus era fantástico. Então, através dos exemplos, em vez de ele falar assim, não, pessoal, vocês têm que aceitar os publicanos, somos todos irmãos, aquele piriri pororó de pregação. Não, meu irmão, vou dormir na casa dos publicanos, vou dormir na casa de um publicano. Caramba, mas é um publicano, é um cara que, né, tenta arrancar dinheiro nosso, não é bem questão da sociedade. E é interessante, ele né, está Rafa? publicano, ele é um cara de bem. E é Compreendo que é um interessante cara de nesse bem. aspecto, porque Jesus, ele tinha uma sabedoria tão grande que ele até tinha que estar explicando aos próprios apóstolos que Sim. estavam indignados. Ué, como assim você vai para a casa dele, né? Zaqueu, desce daí que eu vou dormir na sua casa hoje. Então, assim, até mesmo ele teve que estar explicando para os apóstolos que ali estavam junto com ele para dizer, ó, é por causa disso, gente, né? O que será? Comenta aí, gente, para vocês o que Jesus ele viu em Zaqueu para ter essa diferença. O Rafa já deu um spoiler aí, né, Rafa? E aí você pode pegar esse gancho da fala do Rafa para dizer o que é que Jesus viu em Zaqueu. Diz aí, Rafa, agora. Continua. Não, eu já ia tocar o barco, o próximo item. Para mim, eu já encerro as minhas considerações através de Zaqueu em relação aos publicanos. Tiver mais alguma coisa para trazer? Não, acho que tá massa. Agora sim, ó, esse próximo item não é, por exemplo, para mim, eu não tinha um conhecimento tão grande nem até da nomenclatura do povo, né? E é muito interessante isso, para que a gente esteja aprendendo sempre, né? Pois é. Quando falando, É mais um item que eu não lembro de ver no Evangelho, né? eu também. Mais um item que eu não me recordo. Mas que é importante saber, né? Com certeza. Aí vem Que são os portageiros, peageiros, né? Portageiros, peageiros, né? Eles têm algumas nomenclaturas aqui. O que eles eram? Eles eram os caras que trabalhavam no pedágio. Eu sempre gosto de trazer para nossa realidade. Eram os caras do pedágio. Então, tipo, na frente da entrada das cidades, tinha lá um cara que cobrava uma graninha sua, né? O caminhão, quanto mais eixo, mais ele paga. Os peageiros cobravam dos vendedores, os comerciantes que entravam em Jerusalém. Quanto mais mercadoria o cara tivesse ali, quanto mais coisas ele tivesse, mais eles arrancavam grana. Então, assim como os publicanos, também não eram muito quistos pela sociedade, né, do povo lá de Jerusalém na época. Então, eles eram malquistos, mal vistos, assim como os publicanos, mas estavam ali também apenas cumprindo com a sua ingrata função. E é interessante porque Kardec ele já vem trazendo, né, na primeira fala que eram os arrecadadores de baixa categoria. E é interessante essa classificação porque, ou seja, a gente viu aí, né, os publicanos, e aí já tem um posto um pouco maior, e aí vem com os portageiros ali, né, a mais abaixo. E é como o Rafa trouxe, eu acho que esse exemplo foi maravilhoso, Rafa, que você trouxe para o nosso dia a dia. E Jesus, olha lá, vou eu. Kardec, ele também traz um ponto que eu até estava aqui grifando, enquanto você vai falando. Gente, eu tô grifando novamente o meu evangelho. Vai virar um gibi isso aí. É o mangá do Evangelho segundo o Espiritismo.
Olha pra isso, olha a gente falando e eu grifando aqui. Falo nada que o meu tá todo riscado também. Muitos vão chamar a Aí gente eu de herege. já peguei aqui, você vai falando e eu vou pegando aqui alguns ganchos para fazer, né? E é interessante que ele vem trazendo, né, que uma das suas funções correspondiam justamente à dos empregados da alfândega. Então, É o de povo que assim, recebe lá no Porto de Santos as nossas encomendas da China. Mais ou menos exatamente. isso. E aí eles taxam as nossas compras. É mais ou menos isso. Olha aí, toda vez que você manda buscar alguma coisa, vai olhando ali, né? Você tem que ir lá no correio, retirar, porque deu algum problema, Deu pagar uma ruim. coisinha a mais, né? Então, é muito legal nós estarmos fazendo essa ligação com É algo uma do nosso dia releitura, a dia. né? Isso! E é exatamente o que Kardec propõe, né? É, Trazer para um sentido atual. é isso mesmo. Só que ele explica para os franceses, né? E para nós brasileiros no século 25 aqui já é outra realidade. Daqui 30 anos, daqui 40 anos já vai ser diferente. E é legal entre aspas, né? Porque ele conclui esse trecho dos portageiros dizendo que é um termo de desprezo e é sinônimo de gente de má companhia. Sabe quando a nossa mãe diz, não vá andar com ele? É exatamente isso. Kardec, ele está lá dizendo, não anda porque é má companhia. Pois Né? é. É exatamente isso. Muito bom. E aí, Rafa? Aí Os fariseus. a gente chega no sangue ruim aí da Sonserina, né? Aí a gente vai falar com dos fariseus, que é o povo o grupo ali que Jesus mais tretou na vida, né? Haja treta ali. Então, o que acontece? Os fariseus, eles vêm, assim, haviam várias seitas judias, né, judaicas. E aí, como cada uma fazia a sua literatura dos ensinamentos trazidos da Torá, eles acabaram se separando. Inclusive, o significado, né, de fariseus é separados, ou a verdadeira comunidade de Israel. Então, ainda se intitulavam na soberba lá em cima. Então, eles eram um grupo separado dos demais. Eram os influencers da época, né? Assim. Boa, eram os influencers. Anotei aqui, ó, uma seita judaica influente, ou seja, os influencers. Só que não vamos generalizar porque tem influencer bom. E dentre os fariseus, aparentemente, de tudo que a gente lê, não tinha sangue bom, né? Só tinha sangue mais ou menos. E aí, o que eles faziam? O que eles eram? Eles ensinavam, né, a fé que ela só era dada através das escrituras, então eles traziam essa questão em relação aos ensinamentos da Torá. Eles eram os fiscais das cerimônias e dos cultos que aconteciam nas sinagogas, principalmente, a gente vai falar das sinagogas daqui a pouco. Eles eram inimigos da renovação, eles eram severos nos princípios também. Isso me lembra bastante, muito dirigente espírita, né? Inimigo da inovação e severo no princípio, né? Conheci vários assim, infelizmente. É importante, né? Mas tudo tem que ter equilíbrio na vida. Eles eram orgulhosos e eram dominadores. A religião para eles era uma escada para subir na vida. A fé é praticamente um pano de fundo. E eles ostentavam muitas virtudes, tinham influência, mais uma vez, eram os influencers da época, como a Laura trouxe. E isso é o que está, né, trazido por Kardec aí nessas observações. Eles, como eu já disse, eram devotos da Torá, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e eles criaram as sinagogas, que a gente vai trazer daqui a pouco também. Se tornaram, inclusive, os precursores do judaísmo rabínico, que é o que a gente vê hoje lá, né, em Israel. A gente vê muita característica, aqueles caras vestidos, né, os rabinos e tal. E é isso, gente. Basicamente, num compilado grosseiro, eles fizeram os fariseus. Personas não gratas, assim, hoje pra gente, né? Mas na época eram pessoas importantes e as pessoas aos quais
Jesus batia muito de frente. E quase todas as passagens onde tem a moral envolvida, Jesus cita os fariseus justamente por conta dessa como que Jesus chamava eles? Hipócritas, né? Jesus chamava na cara larga, né? Jesus, vocês são hipócritas. Porque o cara é corajoso, né? Então mas ele falava isso para os escribas também, que a gente vai falar daqui a pouco, falava de algumas outras pessoas. Então, porque ele via naquelas criaturas, muito além dos títulos, ele via as ações daquelas criaturas. E a gente volta lá para Zaqueu, né? Jesus via quem era Zaqueu e não o que era Zaqueu. Aqui a mesma coisa. Então, Jesus, os fariseus, eles gostavam de pregar nas ruas, sabe? E pega a Bíblia embaixo do braço e vai pregar na rua. Eles eram muito assim, né? De cultuar assim, externamente, não só nas sinagogas. Então, isso tudo gerou muita raiva, né? Os fariseus foram um dos caras que ajudaram a levar Jesus para a cruz, a mobilizar para que ele fosse crucificado, porque era um cara que batia de frente, que discutia ideias. As pessoas não tinham esse hábito lá, porque só os letrados faziam isso, ou os permitidos, ou os nascidos para isso, né? Jesus não era nada disso, era muito pelo contrário, completamente oposto de tudo isso. E aí arrumava treta, porque Jesus era o Espírito que era Jesus e batia de frente com eles. Não necessariamente com briga, né? Com ofensas claras. Não sei qual é o contexto do hipócrita, né? Da expressão hipócrita na época, mas hoje se a gente fala na cara de alguém que a pessoa é hipócrita, é muito ofensivo, né? E aí, como Jesus falava muito por parábolas, talvez a gente entenda que os ensinamentos fossem outros. Mas, enfim, é coisa da época que a gente não vai conseguir descobrir nos dias de hoje, né? Através de muito estudo, quem sabe. E é interessante, né, que Kardec já vem trazendo aqui justamente que eles tinham a religião, que foi como o Rafa trouxe, né? Mas como um meio de chegarem aos seus fins. Não era, por exemplo, como a gente compreende a religião atualmente, né, a fim da moral do Cristo, né, trazendo para uma outra visão que nós temos. Ele traz como chegar ao seu fim, né, como um objeto de uma fé sincera. E aí, indo mais à frente, nós temos aí os escribas. E eu, como você sabe, eu gosto de estar marcando, eu achei muito legal porque Kardec ele já traz que justamente são mais voltados, né, aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretava para o povo. Então aí a gente vê que já começa, né, Rafa, de certo modo, a uma interpretação assim, que Enviesada. pode ter assim, a minha opinião junto, Sim, né? sim. Então É exatamente isso. tem esse pezinho aí de uma deturpação até mesmo da própria mensagem, né? Exatamente. E é isso mesmo, né? Eles acabavam interpretando para o povo, né? Então, tem essa possibilidade de alteração, de deturpação, de colocar minha opinião. Voltamos, né, ao que a gente vê nos dias de hoje, né? Está escrito A no livro dos Espíritos, eu vou falar A, mas eu acho que esse A significa isso, e não o que está escrito. E aí eu vou colocar a minha opinião, né? E eu acabo deturpando, no caso, o Espiritismo. E isso aconteceu também com os ensinamentos bíblicos. Jesus acabava colocando os escribas no mesmo pote dos fariseus, como eu disse, justamente por conta dessas questões. Eles eram letrados, né? Eram pessoas que tinham estudo, eles acabavam transcrevendo, faziam os registros escreviam os textos, eles faziam os registros numéricos, redigiam as leis, eles copiavam e arquivavam informações. Eles tinham uma função muito importante, né? Para manter tudo que acontecia, porque não eram todas as pessoas que tinham acesso a isso, né? Então, como um arquivo, como um registro histórico, é importante a função deles. E aí, como poucas pessoas tinham esse domínio da arte da escrita, eles eram pessoas, assim como os fariseus, de destaque social. Vamos dizer que eles eram um tipo de influência diferente. Que mais?
eles foram designados, né, como doutores que ensinavam as leis de Moisés, interpretavam o povo, como a gente já falou. Eles eram simpatizantes dos fariseus, né, obviamente pelos motivos óbvios que a gente acabou já citando. Tinham os mesmos princípios e eles eram também contra novidades. É óbvio, né? Se você tem um título ali e vem alguém e fala, não, isso aí você está errado, você vai contra-argumentar o máximo que você puder para dizer que aquela pessoa está errada e que você está certa para não perder o poder. E a gente sabe muito bem o que o poder faz com as pessoas. Então, esses eram os escribas. O Oi? Rafa, o termo, né, escribas, que Kardec emprega aqui, principalmente nessa introdução, ele vem mostrando para a gente o contexto do uso dessa palavra, né? Primeiramente como um secretário, depois intendentes de um exército, Isso. mas também, né, como doutores da lei de Moisés. Então, Sim. aqueles que estudavam a lei, a interpretavam ao pé da letra. E Kardec também lembra aqui que, do mesmo jeito que os fariseus, né, que a gente vai estudar mais adiante, a gente vai comentar, também vão criar, né, uma antipatia pelo rigor que eles davam na interpretação da própria lei de Moisés. Então, é interessante termos isso na nossa mente, esse cuidado e essa percepção. Pois é. E aí a gente vai para a sinagoga, né? E antes de entender o que é a sinagoga, que eu já disse que foi uma criação, né, dos fariseus, vou voltar, né? Todas as festividades do povo judeu aconteciam num lugar só, que era o Templo de Salomão. Então, todas essas tribos, né, que a gente citou no começo, todo o povo que vivia naquela região, eles acabavam se juntando nas festividades, né? Se juntava, vai rolar o evento da Páscoa, vai rolar o Dia dos Pais, vai rolar o Dia das Mães. Mentira, não tinha essas festividades, mas tipo a Páscoa tinha. Ou o Carnaval, né? Então, assim, rolavam as festividades religiosas e aí tudo acontecia no grande templo, no Templo de Salomão, que não é o da Igreja Universal atual, mas que é idealizado no antigo. Então, tudo rolava lá dentro. Só que as cidades menores não tinham templo, né? Como que você vai fazer para cultuar, para fazer tudo que tem que ser feito nesse templo? Então, os fariseus criaram as sinagogas, seriam tipo igrejas menores, espaços menores, onde eles podiam se reunir ali em nome de Deus para suas questões religiosas. Então, eram lugares onde os judeus se reuniam aos sábados para suas preces públicas, que eram dirigidas pelos anciãos, eram dirigidos pelos escribas, que nós acabamos de falar, e eram dirigidas também pelos fariseus. Lá também eram lidos os livros sagrados, eram comentados e explicados, como a gente acabou de falar, como a Laurinha acabou de lembrar, né? Vou colocar o meu viés, vou falar o que eu interpreto disso aqui, que é o que interessa. E as reuniões... Aqui, exemplos. Boa. E as reuniões dentro das sinagogas, elas eram públicas. Diferente do grande templo, as sinagogas eram públicas. Por isso que Jesus, muitas passagens, está pregando nas sinagogas. Ele tinha espaço lá, ele poderia falar, poderia participar, tinha um espaço aberto para as pessoas de fora. E, inclusive, Paulo também, né? Quando Paulo se converte, a primeira coisa que ele faz é ir numa sinagoga, contar, né, sobre o que aconteceu com ele. Então, tipo, era um local bastante importante para aquelas pessoas da época. E por isso que está em vários momentos, né, dos evangelhos de Jesus, a sinagoga, é muito citado. E aí vem saduceus. Saduceus. Já Kardec já traz no começo que é uma seita provinda de Sadoc. Eles não acreditavam vamos trazer aqui, raso e direto. Eram os materialistas da época, tá? Não acreditavam na imortalidade da alma, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjo bom, não acreditavam no mal, acreditavam em Deus. Então uma coisa eles acreditavam. Mas eles não esperavam nada do pós-morte. Então, tipo, a gente vê muita gente assim hoje. Sabe aquela pessoa não praticante? O espírita não praticante, o católico não praticante. É o cara que fala que mas não age como tal, né? Só na hora da dor de barriga ele lembra que ele tem religião. E aí, esses caras vivem de qualquer jeito, não é verdade?
pessoa descompromissada com a fé, ela vive sem ficar pensando, nossa, mas se acontecer, não por medo, né? Mas tipo, nossa, eu não posso ter determinada postura, que é a questão moral trazida por Cristo, por resultados A, B e C, né? Eu não vou beber antes de fazer uma live com a Laurinha, porque eu sei que eu não vou estar, que eu vou ficar meio alterado, que eu não vou ter... É isso, né? É ter um bom senso. Mas eles, tipo, não tinham, porque não estavam preocupados com essa questão também. Então, eles cultuavam e serviam a Deus, mas em busca do quê? De recompensa. E se fazia muito isso ainda, né? Naquela época, de ofertas, oferendas. Eles queriam as recompensas. Viviam o prazer das vidas, o prazer da comida, o prazer do sexo, as coisas boas que a vida trazia. Esses eram os saduceus. Por isso que a gente pode dizer que eles eram materialistas. Admitiam apenas os textos antigos, os textos da lei antiga, e eles eram mais práticos do que ecumênicos. É aquilo que eu falei. Eles não iam, né, aos sábados lá ver só falavam que eram e que acreditavam, mas tipo, ação mesmo na prática não existia. Aí Kardec faz uma correlação dos deístas também, né, que eram os sensualistas da época. Eles eram um grupo pequeno, tá, dentro da Judéia ali, era um grupo pequeno, mas era um grupo de pessoas importantes. E eles, por mais materialistas, por serem materialistas inclusive, né, por não serem tão praticantes dos ensinamentos da Torá, os fariseus não gostavam muito deles, óbvio, né, porque para eles tinham que seguir o que eles acreditavam. Então, politicamente falando, eles eram um grupo meio que opositor dos ideais dos fariseus. Aí a gente pode ir, então, para os essênios, né? Menina, ó, vamos tomar o espírito aqui. Os essênios é muito legal, é que eu me emocionei aqui quando falo de essênios, eu gosto. Deixa eu travar meu ring light, deu uma bugada aqui. Os essênios eu adoro, Laura. Se for fazer o estudo lá e for falar de essênio, pode me chamar. Eu tenho 1 hora de palestra dos essênios. Essênio, eu sou fã dos essênios, gosto muito do assunto. Se deixasse falar, ia até amanhã. Os essênios eram uma seita judia também. Foi criada no tempo dos Macabeus, como diz aí no Evangelho. Eles viviam em tipos de mosteiros, né? Eles viviam isolados, eles não viviam juntos. Então, eles viviam isolados do resto da sociedade. Era um grupo que tinha uma estrutura religiosa e moral muito rígida, né? Eles tinham seus preceitos e precisavam seguir os seus preceitos. Os essênios só tinham homens envolvidos, não haviam mulheres entre os essênios. Só que eles ensinavam o amor a Deus e ao próximo, coisas que Jesus já trazia, né? Essas questões da imortalidade da alma, eles acreditavam também. Acreditavam na ressurreição, que é a reencarnação para a gente. Eles eram celibatários, mas eram contra também a guerras e eram contra a escravidão. Então era um povo bem diferente do tipo de vida que as outras criaturas viviam naquela região. Eram simples e viviam da agricultura que eles tinham. Que mais? Diferente dos saduceus, eles, né, que eram completamente materialistas, né, eles eram o inverso, eles eram muito mais, tinham essa questão da espiritualidade sublimada. Eles tinham princípios morais, né, que professavam, como você disse, de acordo com até mesmo os ensinamentos de Jesus, já Sim. diferente, né, dos outros. Sim, pois é. E aí para eles era mais importante ser do que ter, a vivência do que eles estavam naquele momento. E pelo tipo de vida, os preceitos morais, os primeiros cristãos, eles eram muito semelhantes, né? A forma de vida deles era muito semelhante aos essênios. E por esse motivo que se especula, porque não existe nada por escrito, né, de que isso era fato, Jesus, naquela fase que ele sumiu dos evangelhos, né, do Novo Testamento, que tem um lapso, né, entre a infância e o período onde ele vai fazer as pregações, ele teria vivido junto com os essênios, tendo absorvido daquele conhecimento. Tem uma outra ala que é contra essa lógica, porque diz que se Jesus é um ser iluminado, tal, ele não teria nada para aprender. Então existe muito
existe contradição aí. Obras mediúnicas dizem que Jesus vivenciou com os essênios. E é através dessas obras mediúnicas que eu tenho, inclusive, esse material, esse estudo que eu acabei fazendo. Porque tem muita obra bacana, né, que acaba mostrando como que era a vida tanto dos essênios como Jesus nesse período. Tem uma obra chamada O Sublime Peregrino, que trata muito dessa parte, dessa vida do Cristo. Então, é muito legal. E aí, você fala assim, como Kardec, a gente tem que colocar, né, muitas psicografias em xeque. Então, a gente tem que ir sempre pelo lado da razão, do bom senso. Se aquilo não faz lógica, se aquilo tem algum ponto de contradição trazido pelas obras de Jesus e pelas obras espíritas, a gente tem que, né? E essa psicografia é uma psicografia muito bacana, muito rica, e ela tem muito sentido, sabe? Faz muita conexão com esse elo perdido aí da vida de Jesus e em relação, inclusive, aos essênios. Explica muita coisa, é bem bacana, eu indico a literatura. E esse aqui, terapeutas. Terapeutas são os caras que trabalham na medicina. Maravilhoso. Simples e direto, né? Nada a ver. Mas tem sentido, né? Os terapeutas eram os caras relacionados às curas, né? Eles eram contemporâneos de Jesus, viviam a maioria deles no Egito, então se até entende um pouco da questão mística, né? Da cura e tudo mais, que os egípcios tinham bastante disso, diferente dos judeus, né? Que eram um povo mais mais pé no chão, mais material. E eles eram um grupo próximos, inclusive, dos essênios. Eles eram grupos parecidos. A alimentação deles era baseada em frutas, eles também eram celibatários, tinham uma vida solitária. Só que, diferente dos essênios, eles admitiam mulheres em seus grupos. Eram conhecidos como curandeiros também, né? E eles eram, por esse motivo, também separados dos demais judeus, daqueles da ala lá, do grupo do sul, né, que era muito rígido em suas crenças, em sua religião. Na hora que for estudar mais, vai compreender melhor, né, o quão é importante a Terra para eles. E seguir, né, a todos os preceitos do jeito que está escrito lá na Torá. Exatamente. E Kardec acaba aí. E aí Kardec não traz mais nada desse povo. Ele simplesmente encerra nos terapeutas e não traz mais nenhuma observação acerca dessas personas, né? Não tem mais nenhuma nota de fechamento. Senti falta disso, vou ser sincero. Podia ter um fechamento, uma notinha ali, mas ele só traz até os terapeutas e encerra ali esse item do capítulo. Do subcapítulo, e é interessante, né, Rafa, que quando ele fala isso dos terapeutas, né, tem assim, fossem tais, né, como fossem os judeus, que é vidente, que é do mesmo modo que os essênios, eles representavam, né, justamente esse traço de união entre o judaísmo e o cristianismo, que é algo muito importante, até porque foi nesse momento, foi um momento muito importante dos terapeutas, principalmente porque eles, como os essênios, estavam sempre destacando a simplicidade, né, e a prática também das virtudes. Então, Kardec ele termina lembrando que tanto os essênios quanto os terapeutas eram como se fossem os intermediários, né, entre o judaísmo, que seguia basicamente o Velho Testamento, e os primeiros cristãos, que vão dar origem ao cristianismo, né? Então, eram aqueles que souberam ler os textos antigos com o pensamento da virtude, da lei de amor a Deus, né, a prática da caridade para com o próximo, né, tendo esse sempre servindo de ponte ou de intermédio entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Até a gente pode lembrar de Lucas, no capítulo 12, versículo 1, quando ele fala, né, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aí também lembra, por exemplo, de Mateus,
né? O capítulo 23, versículo 27, quando ele vem trazendo, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caídos, né? Que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de toda a imundícia. Então é importante a gente ver que aí eles se referem a muito mais do que aquilo exterior. E muitos desses povos, né, tinham uma visão, que era o ter, o financeiro, né, como nós vimos e que o Rafa trouxe hoje. Então, é de extrema importância que nós possamos estudar cada vez mais, né, Rafa? É interessante dois pontos para encerrar, que tem, se a gente for olhar, fazer uma análise da sociedade na época, a gente vê que a nossa sociedade é só um reflexo, né? Basicamente, as coisas só mudam, né? Só mudam nomenclatura. Então, existe o grupo A, o grupo dos isolados, o grupo dos religiosos, os fanáticos, os não tão religiosos. E a nossa sociedade, dentro dessa questão religiosa, trazendo principalmente que é o que a gente, que é o que interessa nesse estudo, também, né? A nossa sociedade tem todas essas características. Não existe uma lei onde todos seguem rigidamente, tudo igual, tal, né? Existe essa pluralidade religiosa que existia também lá há 2000 anos atrás, lá em Israel, na Palestina. E aí a outra coisa muito louca é que é importante entender, como nada dura para sempre, quase todos esses povos e grupos não existem mais. Salvo aqueles que eu falei, né, dos samaritanos, que ainda existe um pequeno grupo. Os fariseus, que não existem como fariseus, mas existem adaptados, né, como os rabinos, esses grupos não existem mais. Essas sociedades, com o passar do tempo, com o passar de guerra e tudo mais, os domínios que foram acontecendo, aquela região, né, uma região completamente retalhada da sua concepção original, ela foi alterada. Então, esses grupos não existem mais. Então, é até um recado tipo, não adianta você ficar brigando pelas coisas que você acredita aí, porque hoje do jeito que está, amanhã pode não estar. Né? A sua verdade hoje pode ser enterrada dos livros de história amanhã. Então, quanta coisa acabou trazendo, quanto ensinamento rico traz pra gente também poder ser um pouco do pedestal, né? Descer um pouquinho, ser um pouquinho mais humilde nas nossas crenças, nas nossas concepções e tudo mais. Bom, gente, eu só tenho a agradecer, né, Rafa? Por hoje foi um estudo maravilhoso, engrandecedor, riquíssimo de conhecimento. E como a gente havia dito, né, a gente sabia que não ia dar para falar profundamente sobre todos eles, mas nós vamos aí realizar um outro estudo voltado, né, para ter uma profundidade em cada um, tudo direitinho. E, Rafa, eu só tenho a agradecer a você por ter aceito o convite, estar aqui junto com a gente novamente do Mundo Jovem, do Humberto de Campos. E aí eu gostaria das suas considerações finais. Valeu, só agradecer, valeu pela oportunidade do estudo, né? Falei, a gente tem que aceitar tudo que vem pra gente. Eu não vou falar da Mônica. Viu, Graça? Qualquer outra coisa eu falo, viu, Graça? Fica a dica. Acho que querendo ou não, é um tipo, esse conteúdo, eu falei, o evangelho é um conteúdo que a gente lê muito, né? Ouve muito. Se não lê diretamente, a gente ouve histórias, né? Cresceu ouvindo histórias, se a gente for católico, cresceu católico e tudo mais. Então, assim, a gente tem esse conhecimento de ouvido, né? Ouve alguma coisa aqui e acolá. Então, é familiar pra gente. E entender esse conhecimento é fantástico, né? E o evangelho, ele é um norte para a vida, então ajuda muito. Só quero agradecer vocês aí pelo convite, agradecer ao Grupo L do Mundo Jovem Espírita, aos irmãos que protegeram o nosso Wi-Fi na segunda parte, aí depois que caiu, né? Que, graças a Deus deu tudo certo. E em breve, uma outra oportunidade, a gente está junto de novo. Gente, uma coisa muito importante, ó, que Maninha colocou aí nos comentários, lembrar que aqui o Mundo Jovem Espírita tá rolando um sorteio. Então, ó, vai lá, tem um post todo bonitinho. Vamos colocar também nos stories novamente o post do sorteio.
Segue todas as regras direitinho, porque logo mais vamos estar aí sorteando esse livro e partindo para um outro aí que eu não vou contar ainda para vocês, mas vamos ter mais coisa. Diga, senhor. Você tirou a pobre ceguinha indolorosa do processo expiatório da lista, né? Você vai riscar ela, né? Porque a bichinha tá com sorte. Ultimamente, os sorteios que ela tem entrado tá ganhado. Então, ó, já tô avisando aqui que eu não quero que ela ganhe, tá? Tira a pobre ceguinha daí. Não, eu vi que hoje ela já Deixa ganhou. pros pobres, os pobres humildes, tá? Essa Ó, oportunidade. mas vão lá, segue todas as regras direitinho, que nós estamos já organizando para fazer esse sorteio, tá? Dia 13/8 vai ter o sorteio, ou seja, dessa sexta a outra, tá bom? Fica atento, deixa o perfil aberto do Instagram no dia do sorteio para que a gente possa entrar em contato com vocês. Então é isso, gente. Nós só temos a agradecer. Qualquer dúvida, qualquer comentário, crítica tem lá no Espírita Soul, entendeu? É lá a crítica. Isso. Não, brincadeira. Quer criticar, vai lá, Espírita Soul. Fala mal, Espírita Soul. Aproveita e Perguntar por que não falou isso, vai no Espírita Soul. Mas, gente, sem brincadeira, né? Segue o Rafa nas redes sociais, que tem um conteúdo maravilhoso. Sempre tem o Evangelho no Lar, dia de domingo. Então, assim, vocês vão amar o conteúdo do Rafa. Qualquer dúvida, questionamento ou trazer mais alguma coisa, manda lá no nosso grupo do Telegram, porque vamos estar conversando. Inclusive, já achei aqui uma outra coisa para mandar lá no grupo do Telegram. Então, se você não está, ó, arrasta para cima. Não, brincadeira, gente. Mas Não quando dá, tiver filho. nos stories, você arrasta, entendeu? Aqui não tem como. Mas assim que encerrar a live, vamos colocar lá para vocês tanto o post de sorteio quanto o link para acessar o nosso grupo do Telegram, que eu vou estar enviando daqui a pouquinho, assim que a live encerrar, uma fotinho muito bonitinha de ilustração para entendermos um pouco mais assim os fariseus, né, publicanos, os zelotes, né? Então vamos estar enviando para vocês e também, gente, vamos mandar um pouquinho falando sobre as seitas dos judeus, né? Uma definiçãozinha básica para que a gente possa compreender. A Cristiane está por aqui, um cheiro, Cris. Inclusive, a revista do Mundo Jovem Espírita foi lançada, a revista de julho, falando sobre família, e a Cris, ela está lá junto com a gente, escreveu um artigo maravilhoso falando sobre o impacto da tecnologia no nosso lar, na nossa família. Tá incrível, gente, incrível essa revista. Inclusive, vem falando sobre o que é a família de Jesus, que é o artigo principal da nossa revista do mês de julho. Para acessar a revista, vai lá na biografia do Instagram do Mundo Jovem, que tem um link, tá bom? Então, gente, um cheiro a todos vocês e até a próxima quarta-feira. Um cheiro, Rafa! Cheiro! Até mais, gente. Obrigado. Boa noite para todo mundo.